Como o medo de falar não sei me impediu de começar durante muitos anos. Vindo de uma trajetória um pouco complicada, quando eu finalmente pude parar a minha vida e pensar o que eu gostaria de fazer profissionalmente, foi depois que minha filha nasceu, que eu parei de trabalhar e nessa época eu simplesmente travei. Se você sentasse para conversar comigo nessa época, você ia me achar a pessoa mais dedicada do mundo, porque eu não parava de estudar. Eu comprava um curso atrás do outro, eu lia um livro atrás do outro, e toda vez que era a hora de eu começar a colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido, eu falava, não, mas eu preciso estudar tal coisa. E nisso foi durante anos. E eu tenho uma capacidade de argumentar muito grande. E se você sentasse comigo, você ia falar, gente, essa mulher é muito dedicada. Você ia me dar toda a razão para eu estar paralisada nesse momento. E por que eu estou te falando isso nesse vídeo? Porque nós, o ser humano, ele tem uma capacidade de auto-engano muito grande. Então, comigo foi a questão do estudo. E como que eu percebi que eu estava me sabotando, que eu estava me paralisando e usando os estudos como desculpa? Foi quando eu fui fazer um curso de uma pessoa que eu admirava muito, é um professor muito reconhecido e muito intelectual, muito capaz. E durante uma dessas aulas, que foi uma aula ao vivo, um aluno fez uma pergunta e ele simplesmente falou, eu não sei te responder isso agora. Na hora que ele falou aquilo, parece que desceu assim uma luz sobre mim. Eu falei, como assim ele falou na aula que ele não sabe? Infelizmente, a gente tem muitas vezes a ideia de que vai chegar um dia, vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai pensar assim, estou pronta, agora eu sou capaz de fazer isso. E aí, voltando para a minha área, que é a área de comportamento humano, mentalidade, esse dia simplesmente nunca vai chegar. Porque o ser humano é algo muito complexo. Então, eu sei hoje, depois que eu consegui enxergar esse auto-engano meu, que o que eu estava tentando fazer era uma coisa impossível, que era chegar em um determinado momento da minha vida que eu ia pensar, agora sim pode vir qualquer pessoa que eu vou entender essa pessoa. E isso não existe. Em qualquer área que você esteja, você chegará num determinado momento que você vai receber um desafio e falar assim, olha, com isso aqui eu não sei lidar. Procura uma outra pessoa que infelizmente eu não posso te ajudar. E não é vergonha nenhuma você falar que não sabe. Vergonha é você assumir compromissos, maior do que você é capaz de aguentar, dar o passo maior com a perna, como dizia minha mãe. E depois que eu comecei a atender como terapeuta, eu comecei a enxergar isso na prática. Então as pessoas têm argumentos muito sofisticados para os auto-enganos que elas estão vivendo. Por exemplo, existe aquela pessoa que, ao contrário de mim, que não está estudando, mas ela está pesquisando, porque eu preciso pesquisar antes de começar. E isso está mascarando, muitas vezes, o medo dela de falhar, porque essa pessoa, em algum lugar dela, ela acredita que ela não pode falhar. Todo mundo pode, ela não. Então ela passa, muitas vezes, anos pesquisando sobre alguma coisa, ou ela desiste disso, começa a pesquisar outra coisa, por medo de falhar. Pessoas que se dizem extremamente produtivas, que na verdade elas são extremamente ocupadas, porque elas estão com medo de ouvir um incômodo que está ali dentro dela, mas ela não quer parar para escutar esse incômodo. Então ela fica enchendo a vida dela de compromissos, de cursos, de trabalho, de obrigações que ela não precisava assumir, e aí ela reclama que ela está cansada porque a vida dela é muito cansativa, quando na verdade ela está com medo de ficar em silêncio. Ou um que eu tenho visto muito em mulheres que são mães e donas de casa, que é uma aparência de uma mulher muito preocupada com a família, então ela fala muito que a família dela precisa de economia, mas quando você vai analisar, a única economia que é feita por aquela família é nela. Então tudo que se refere a ela, seja um corte de cabelo, um sapato novo, pintar o cabelo no salão, qualquer coisa, é nela que economiza. Os filhos estão impecáveis, muitas vezes com o guarda-roupa caindo roupa de dentro, o marido não está economizando em nada e a economia é só nela. E aí a questão aqui seria, por que ela acha que ela não merece? E eu sei que é muito difícil a gente enxergar sozinho essas coisas, porque como eu disse, a gente tem argumentos sofisticadíssimos para esconder esses nossos medos, porque a gente não quer transparecer essa vulnerabilidade para as outras pessoas. Então, muitas vezes, você está sendo aplaudida justamente onde você está se sabotando. Como no meu caso, eu era aplaudida por ser uma pessoa estudiosa, dedicada, e era justamente isso que eu estava usando para me sabotar. Porque quando você quer alguma coisa na sua vida, por mais que você prepare, isso só vai ser possível, isso só vai começar a acontecer quando você começar a agir. Porque a gente tem várias ideias na nossa cabeça que quando a gente põe na realidade, aquilo muitas vezes mostra pra gente que não faz o menor sentido. Então você precisa, para ter sucesso, colocar aquilo na realidade, receber um resultado daquilo na realidade, e aí sim você vai ajustar,
você vai intensificar o que está dando certo, vai corrigir o que está dando errado, porque enquanto você não começa a caminhar, não tem como você saber isso. Me conta aqui nos comentários se você já viveu algo parecido e não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal.